Mas, irmãos, nossa alegria em estarmos aqui, para nós, uma demonstração de carinho muito grande. Fiquei muito feliz quando recebi os contatos do reverendo Cid e também o contato do seminarista Maurício e também o acolhimento aqui tão gentil, tão carinhoso da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Amados, nós vamos hoje pregar a palavra do Senhor e, ato contínuo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos, então, sem mais delongas, pedir à igreja para colocar-se de pé e abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 11. Gênesis, capítulo 8, verso 11. Nós vamos fazer essa leitura ao nosso voz. Gênesis 8, 11. Gênesis capítulo 8, verso 11. A gente aguarda que todos os irmãos encontrem essa porção da palavra de Deus para que nós possamos refletir com tranquilidade a respeito desta palavra. Alguém está com dificuldade de encontrar? A gente pode pedir alguém para auxiliar. Gênesis capítulo 8, verso 11. Pode ser? Gênesis é lá no início, viu, gente? Lá no início. Tá bom? Gênesis 8, 11. Isso. A gente tem que compartilhar a palavra, né? Para compartilhar a palavra é necessário que todos encontrem a porção da palavra. Não é verdade? Muito bem, irmãos. Vamos todos ler a uma só voz? Leamos todos. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Podemos ler outra vez? Vamos ler de novo. Vamos ler refletindo. Olha, vamos lá. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Assentai-vos. À tarde, a pomba voltou a Noé na arca e trazia do bico uma folha nova de oliveira. Um pouquinho de esperança é tudo que a gente precisa, né, gente? Nós vivemos num tempo em que a corrupção tem se tornado cada vez mais evidente. Quer através de políticas públicas, quer através de fraudes documentais. E há uma demanda desesperada pela posse e pelo apoderamento de bens de consumo. Tem uma frase do escritor Milor Fernandes que diz o seguinte: é importante ter sem que o ter te tenha. É importante ter sem que o ter te tenha. Muitas vezes nós nos tornamos reféns do ter. Ter é uma contingência natural, progredir na vida é uma contingência natural, conquistar bens, comprar, adquirir bens de consumo, propriedades, é uma contingência natural, isso faz parte do processo da humanidade. Mas o grande problema é que quando esse processo de apropriação se inverte, e nós, então, passamos a nos tornar propriedades daquilo que nós julgávamos possuir como bens de consumo ou como algo que seria apenas como uma dádiva de Deus para a nossa ajuda, para o nosso sustento e para o nosso cuidado. Então, é importante sim ter, sem que o ter te tenha.
No tempo de Noé, não era muito diferente. A Bíblia diz que por causa da maldade e corrupção, Deus então resolveu destruir aquela geração que viveu antes do dilúvio. Noé e sua família foram preservados pelo Senhor com a missão de dar continuidade à espécie humana. E diz a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, que Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Porque era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Em outras palavras, traduzindo de forma muito simples tudo isso, Noé andava com Deus. Ele seguia o modelo, o paradigma da sua geração, daqueles que foram provavelmente os seus antecessores e depois sucessores. E quando a gente fala de antecessores, nós vamos nos referir, por exemplo, a Enos, a Sete, Renovo, e a Enos, porque foi a partir de Enos que passou-se a invocar o nome do Senhor. Mas essa prática de buscar ao Senhor e de andar com Deus era o grande diferencial de Noé em relação a todos os da sua geração. A Bíblia não apresenta muitos sinônimos e nem exagera em substantivos e adjetivos quando classifica ou define o caráter de Noé. Diz apenas que ele andava com Deus. Isso é o bastante. Significa então que o que nos basta é darmos com o Senhor, é caminharmos com o Senhor, na convicção de que Ele é de prover todas as coisas, de que Ele é de cuidar de nós. E a Bíblia, quando fala de Noé, fala isso. Também diz a Bíblia que Noé fez o dever de casa direitinho, ele praticou a obediência ao Senhor. Ele construiu a arca conforme a orientação de Deus, ele seguiu toda uma configuração de engenharia da época, ele obedeceu todas as especificações do manual de engenharia naval que havia sido entregue a ele pelo Senhor, por revelação. E agora, após anos e anos em que ele se dedicou à árdua tarefa de construir a arca, Noé está navegando. E qual é a situação de Noé? Noé não tem bússola, não tem astrolábio, ele não tem instrumentos modernos de navegação, ele não tem GPS. Ele sabe de onde vem, sim. Mas ele não sabe onde está e nem para onde vai. Sua posição geográfica é indefinível. E aí o que acontece? Depois de muito tempo chovendo, parou a chuva. Mas o céu está escuro e nublado. Noé não consegue ver as estrelas. Ele não consegue sequer ser orientado pelo Cruzeiro do Sul. E aí vem a noite. E vem o dia. E vem outra noite. E vem outro dia. E o tempo vai passando. E essa espera causa tensão e ansiedade. Mas Noé não consegue ver nada além de água e escuridão. Às vezes, as nuvens, quando estão mais claras, refletem a sua imagem na água. O sol reflete também a sua luz na água. Mas não há horizonte, não há porto, não há lugar onde ancorar.
É só água. O barco está cercado de água por todos os lados. É água ao norte, é água ao sul, é água ao leste, é água ao oeste. É só água, irmãos. Parece contraditório dizer isso aqui, mas na verdade o que parece é que Noé está em um inferno existencial. Inferno existencial. Dante Alighieri, o escritor renascentista do século XIV, ele disse o seguinte, que o inferno é onde a esperança está fora. Mas bem diferente da concepção de Dante, Noé não entendia assim. Noé acreditava que havia uma saída. E o que é que ele fez? Ele usou os meios, os métodos que ele tinha em mãos. Noé então enviou um corvo para cumprir uma missão de reconhecimento diária. O corvo ia e voltava, mas não trazia nenhuma resposta definitiva. Depois, ele enviou uma pomba. A pomba foi e fez um voo de reconhecimento e voltou exausta e tremendo de frio, porque não encontrou um lugar onde a embarcação pudesse ancorar. Está pensando que Noé desistiu? 7 dias depois, ele tentou de novo. Provavelmente, ele fez uma oração ao Senhor e então soltou a pomba para outro voo de reconhecimento e observou a pomba até que ela desaparecesse na linha do horizonte. Sabe o que aconteceu? À tarde, a pomba retornou trazendo uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira. E assim, Noé entendeu que as águas tinham minguado de sobre a terra. Noé estava prestes a ancorar em um lugar onde poderia recomeçar a sua vida. O sol está se pondo e o céu está escurecendo e a agonia da espera está chegando ao fim. Anteriormente e agora, tudo que Noé enxerga ainda é água por todos os lados. Mas sabe o que aconteceu? Depois daquela longa espera, nasceu no coração de Noé e de sua família um pouquinho de esperança. Sabe onde estava essa esperança? Sabe qual é o símbolo? Sabe qual a mostagem? A folhinha verde. A folha nova é um indicativo de que havia terra, lugar habitável, cultivável, onde a sua família poderia começar o seu processo de dar à luz a uma nova humanidade. A história de Noé e da sua geração estava prestes a ter continuidade e ele sabia disso, porque naquele momento ele passou a ter, sabe o quê?
Um pouquinho só de esperança. Nós sabemos muito bem o que Noé estava sentindo. Sabe por quê? Porque nós já passamos por situação parecida e de alguma maneira nós já estivemos no lugar onde Noé estava. Nós já enfrentamos dilúvios em nossa vida. Nós já passamos por dilúvios de tristeza no cemitério quando nós perdemos um ente querido ou uma pessoa amada. Nós já enfrentamos dilúvios de tensões no dia a dia da vida profissional quando a gente recebeu o cartão vermelho, o bilhete azul e fomos demitidos. Já passamos por dilúvios de tristeza face à descoberta de uma doença em nosso corpo ou em uma pessoa próxima de nós. É dilúvio, gente. Nós já passamos pelo cenário do dilúvio. Nós já vimos as águas subindo e levando o barco da nossa vida rumo ao desconhecido, entregues ao léu. Nós também vimos o sol se pondo e as trevas noturnas obscurecendo a nossa esperança. Mais um dia, essa situação não se resolve. Esse problema só prossegue. A solução não chega. Por quê? Que só se prolonga a minha dor? Presta atenção. Você e eu, nós, já estivemos no mesmo barco que Noé. Você lembra? E nós precisávamos exatamente do que Noé precisava. Esperança. Leia novamente comigo Gênesis 8, verso 11, e veja como a Bíblia descreve o momento que a esperança de Noé é restaurada. Olha o que diz. À tarde, ela, a palma, voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira, uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Entenda uma coisa, não era uma folha seca e morta, era uma folha verde, uma folha nova de oliveira. Noé teria ficado satisfeito só por ver a pomba retornar, mas vê-la retornar com uma folha verde no bico significava muito para ele e para toda a sua família, irmãos. Significava Esperança. o que está havendo com você? Você não consegue ver a folha verde pequena, quase que insignificante, entrando pela sua janela? Você não consegue identificar um pouquinho de esperança, essa folha verde, essa folha nova, chegando à sua casa, às vezes apenas através de uma saudação do WhatsApp? Ou de um telefonema de um amigo, de uma pessoa que sem querer, sem ter qualquer intenção, sem saber de nada, entrou em contato com você, porque entendeu o que queria e precisava orar por você e conversar com você? Muitas vezes a gente está no mesmo barco que Noé. A situação da gente está horrível. A gente está navegando, mas não sabe onde está e nem para onde vai. A gente está sem rumo, completamente perdido. Mas a gente não consegue identificar os sinais. Ver o que Deus está fazendo. Ver que a nossa esperança vai se renovando.
Aquela folha nova de oliveira, aquela folhinha verde, era um sinal da existência de terra fértil, produtiva, após o dilúvio. E entenda uma coisa importante: a gente não precisa ter muita esperança para recomeçar. Nós não precisamos de uma esperança gigantesca. Para a gente recomeçar, basta um pouquinho só de esperança para que a nossa vida seja transformada. Basta uma folha verde, meu irmão. Então, tudo que Noé precisava, no meio daquele inferno existencial, no meio daquele mar de água, em que ele não via nada, só vinha a linha do horizonte. Não sabia o que estava do outro lado. Então, tudo que Noé precisava era de um pouquinho de esperança para recomeçar a sua história, para poder então cumprir o projeto de Deus de formar uma nova humanidade. E foi o que ele recebeu. Aquela resposta de Deus, aquela folha verde, folha nova de oliveira, era a resposta de Deus às orações de Noé, feitas durante 5 meses de navegação compulsória, obrigatória. Aquela folha verde, folha nova de oliveira, é um sinal do cumprimento da promessa de Deus. E muitas vezes a gente quer ver sinais portentosos. Entenda uma coisa: Deus opera de forma poderosa, de forma portentosa. Isso consta nos atos poderosos de Deus na história. Mas, em geral, nós temos o defeito de só olhar para aquilo que nos encanta, que encanta os nossos olhos, que parece fantástico e que desafia a nossa razão. Enquanto que muitas vezes Deus está sinalizando para você uma folhinha verde de oliveira. Muitas vezes, de forma ordinária, de forma comum, Deus está mostrando para você o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer na sua vida. Então a pomba trouxe mais do que um pedaço de uma árvore. Num primeiro olhar, o que é uma folhinhazinha? Se você comparar com uma árvore inteira. A pomba trouxe mais do que um pedaço de uma árvore. Ela trouxe esperança ao coração de Noé. E a esperança não promete uma solução instantânea, mas ela promete, ela gera a possibilidade de um resgate de uma solução definitiva. Quais são as folhas de oliveira que têm sido trazidas até nós, até você? O que essas folhinhas verdes de oliveira representam para você, para nós? As folhas de oliveira são sinais pequenos e discretos da resposta de Deus às nossas orações. As folhas de oliveira, ou a folha de oliveira, é um sinal de que o dilúvio está terminando e o barco de nossa vida está prestes a aportar, a ancorar em um lugar seguro. Pode ser o câncer que está regredindo. Pode ser a vida financeira que está se reorganizando. Pode ser a crise conjugal, familiar que chegou. Pode ser o sonho antigo que está se concretizando. Pode ser a oportunidade de um novo emprego
ou a oportunidade de passar um novo curso. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser muita coisa boa. Nós somos semelhantes a Noé. Estamos vivendo em um mundo cheio de maldade, de corrupção. Mas nós temos achado graça diante do Senhor, gente. E é isso que está fazendo a diferença. É isso que sustenta a gente vivo. É isso que acende e alimenta a nossa chama, o nosso coração, e nos traz à casa do Senhor no domingo de manhã para estarmos em comunhão. Muitas vezes nós ficamos abatidos e desanimados. Muitas vezes nós ficamos sem esperança. Mas quando nós oramos ao Senhor, Ele então nos envia a sua resposta De uma maneira muito simples e muito discreta. A resposta do Senhor Muitas vezes chega até nós com a simplicidade de uma pomba, de uma folhinha de oliveira. Só que a gente não consegue perceber isso. Você está passando por um dilúvio, eu sei disso. Você se sente isolado e sozinho no barco de sua vida, e eu sei disso. Então dá uma olhada para a linha do horizonte como fez Noé. Há um sinal no céu que se torna cada vez maior. É a pomba da paz. É a resposta de Deus. É a esperança que está chegando ao seu coração. E sabe o que acontece? Se a nossa esperança se restringe, se resume a esta vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para restaurar a nossa esperança, para nos dar vida nova e para colocarmos em comunhão com uma grande comunidade de fé chamada Igreja, Assembleia dos Santos. O Senhor Jesus cumpriu o propósito de Deus e se permitiu ser sacrificado, ser moído, ser quebrantado, ser ferido. Tudo porque Ele tinha em mente restaurar a esperança humana. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Para celebrarmos a ceia do Senhor, para sermos alimentados pela palavra do Senhor, e para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, e renovarmos a nossa esperança de que as próximas horas, os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, os próximos anos serão melhores em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.